Olá, Nikos Pafites falando do ensolarado Chipre. E bem-vindos ao tutorial de hoje, onde continuamos com o capítulo teórico sobre aplicações de TIC. E o tema de hoje são as aplicações bancárias. Agora, eu acho que este é um dos temas mais importantes para jovens adultos como vocês assistirem e aprenderem, incluindo também os adultos. E o principal motivo é que a maioria de vocês, ou alguns de vocês, talvez já tenham algum tipo de conta bancária. Se ainda não tem, provavelmente terá uma conta bancária em algum momento da vida. E é importante que você entenda os diferentes aplicativos bancários que estão disponíveis, quais são as vantagens, as desvantagens e também como esses aplicativos funcionam. É muito importante entender como as coisas funcionam, assim você também consegue se proteger de possíveis golpes. Por isso, afirmo que este tutorial também é útil para adultos. Muitos usam aplicativos, mas não sabem como funcionam. Agora, este é um capítulo meio grande. Na descrição deste vídeo, há links para os tópicos que vou discutir, permitindo que você acesse diretamente o que mais te interessar. Você também poderá encontrar o material que estou usando para esta apresentação como um link para download na descrição. Mas se você está aqui para assistir ao tutorial completo e aprender tudo sobre aplicativos bancários, pegue um café e vamos começar. Vamos analisar primeiro a definição e os usos de aplicativos bancários. Primeiro, o que é isso? Aqui diz: sistemas eletrônicos para transações financeiras, como caixas eletrônicos, internet banking e pagamentos com cartão. Essas, eu diria, são as três principais categorias. Caixa eletrônico é o terminal de autoatendimento do banco, onde você insere o cartão e realiza várias transações. Vamos analisar todos em detalhes. Você pode sacar dinheiro, pode fazer depósitos, pode consultar seu saldo e assim por diante. Internet Banking é quando você pode acessar sua conta bancária pela internet usando qualquer dispositivo ou um dispositivo que tenha acesso à internet. E então, temos os pagamentos com cartão. Esse é o processo em que podemos comprar itens ou transferir dinheiro dos nossos cartões de crédito ou débito usando aplicativos. E então diz: aplicativos bancários oferecem aos clientes acesso às suas contas, permitindo transações como depósitos, saques, transferências de fundos e muito mais. Oferecem conveniência e acesso, permitindo gerenciar finanças de onde e quando quiser. Acho que isso é autoexplicativo. Basicamente está dizendo que você pode sacar dinheiro, ou seja, obter dinheiro em espécie em um caixa eletrônico. Você pode transferir dinheiro de uma conta para outra. Digamos que você queira enviar dinheiro para alguém e muito mais. E vamos dar uma olhada em algumas dessas opções em breve. Coisas como consultar o saldo da sua conta, depositar dinheiro ou um cheque e assim por diante. O importante é que está acessível de praticamente qualquer tipo de dispositivo conectado à internet. Você tem acesso à sua conta e pode realizar esses, digamos, serviços a qualquer momento, 24 horas por dia. Então, os exemplos que vamos analisar são os saques e depósitos em caixas eletrônicos, que eu deveria mencionar aqui, e outros também. Porque em um caixa eletrônico, o terminal automático, há vários tipos diferentes de transações ou serviços que você pode fazer. Vamos analisar pagamentos de contas online, como pagar sua conta de luz, conta de telefone, conta de gás, se você tiver uma conta de gás, contas de água e outras contas. Podemos pagar essas contas online agora. Por que elas estão em aplicativos bancários? Porque você vai pagar com o seu dinheiro que está guardado ou mantido pelo seu banco e você pode fazer isso online. Transações com cartão de crédito ou débito. Vamos ver as diferenças entre o que é um cartão de débito e o que é um cartão de crédito. Quais são as vantagens e desvantagens. Então temos a transferência eletrônica de fundos. Essa é a primeira coisa sobre a qual vamos falar. O que é TED e aplicativos de banco móvel com POS? É aí que podemos acessar nossas contas bancárias e os serviços que nosso banco oferece através de dispositivos móveis como um smartphone. Pagamentos por aproximação. É aí que podemos pagar por compras que vamos fazer usando o nosso cartão de débito ou crédito. E podemos simplesmente encostar o cartão na máquina de POS. Como eu disse, vamos explicar isso em um segundo.
ordem permanente e débito automático. É importante saber as diferenças entre esses serviços, que podem ser configurados na sua conta bancária. Ok, este slide aqui basicamente resume tudo o que vamos falar hoje em um único slide. Eu gosto de fazer esses slides assim. Não quero ter um slide diferente para cada coisa, porque aí realmente acabam sendo slides demais. Mas ter um slide só, digamos como um guia de revisão, é muito mais fácil. Então, a primeira e mais importante coisa de lá entender é o que queremos dizer com EFT e EFT-POS. E é sobre essa parte aqui. E podemos ver que tudo o que vamos fazer está relacionado a EFT e EFT-POS. Você pode ver que todas as setas vêm daqui, certo? Então, antes de tudo, o que significa EFT? Transferência eletrônica de fundos. Isso ocorre quando transferimos dinheiro da nossa conta bancária ou cartão, débito ou crédito, para a conta de outra pessoa. Fazemos isso eletronicamente. Antigamente, quando dávamos dinheiro em espécie, não era transferência eletrônica de fundos. Aquilo era uma transferência em dinheiro, porque você estava trocando a moeda em si, não estava apenas trocando a versão eletrônica da moeda. Então, a transferência eletrônica de fundos, ou TEF, basicamente engloba tudo o que vamos fazer. É assim que podemos transferir moeda de uma conta para outra conta. Seja para comprar itens na loja, pagar uma conta eletrônica, enviar dinheiro para um amigo ou para um filho, ou se estamos enviando dinheiro por serviços. Todas essas coisas significam que estamos transferindo fundos, fundos sendo dinheiro, eletronicamente para outra conta, seja a conta da loja, a conta do seu filho, qualquer conta que seja. Agora, o próximo aqui embaixo é onde algumas pessoas ficam confusas. É o TEF? POS. Agora, POS significa ponto de venda? Pense quando você vai ao supermercado, ou você vai a uma loja e pega seus itens. Você coloca eles na cesta, eles ainda não pertencem a você, ainda pertencem à loja. Quando você vai ao caixa para pagar, a pessoa que trabalha na loja vai escanear os itens e dizer: ok, seus itens custam R$ 153,27. Agora, nesse momento, é quando você vai trocar mercadorias por dinheiro. Você está dizendo: ok, eu quero esses itens e estou disposto a te dar dinheiro para que eu possa levar esses itens. Agora, se eu for pagar em dinheiro por esses itens, isso não é um EFT-POS, isso é um POS. O ponto de venda, o local na loja e o momento em que eu entrego o dinheiro para levar seus produtos. Agora, se eu não for usar dinheiro e for transferir o dinheiro para a conta do lojista eletronicamente, então isso é o que é conhecido como EFT, transferência eletrônica de fundos no ponto de venda. E a forma como eu poderia transferir dinheiro para a conta deles pode ser de várias maneiras. Uma maneira é por meio deste aparelho aqui, e nós vamos analisar isso em mais detalhes. Mas isso é conhecido como um sistema EFT-POS. Então eles digitariam o valor 153 euros, alguns centavos. E você pode simplesmente encostar seu cartão para pagar por aproximação. Ou pode encostar seu celular se tiver o aplicativo do banco instalado. Você pode inserir o cartão nesse sistema ou pode escanear um código QR com seu dispositivo móvel para fazer o pagamento. De qualquer forma que você use, ainda está transferindo o dinheiro da sua conta para a conta do lojista eletronicamente, com o objetivo de comprar produtos. Então isso é FT-POS, certo? Agora você deve entender o que queremos dizer com FT-POS e FT-POS. Tudo está incluído no EFT. Nosso capítulo está dentro da transferência eletrônica de fundos. E a primeira unidade, digamos, que vamos analisar é esta aqui, o ATM, o Caixa Eletrônico Automático. Algumas pessoas chamam de caixa eletrônico, porque na maioria das vezes vamos ao ATM
para sacar dinheiro. Ok, raramente vamos por outros motivos, mas há outras coisas que você pode fazer em um caixa eletrônico. Não é mais muito comum, porque realmente tudo que você pode fazer além de sacar dinheiro, você pode fazer pelo seu celular. Você não precisa ir ao caixa eletrônico, mas vamos falar sobre ele. Uma coisa que podemos fazer é, como dissemos, sacar dinheiro. E essa provavelmente é a maior vantagem de um caixa eletrônico. Em relação a todos os outros aplicativos bancários que temos, o caixa eletrônico permite que você realmente obtenha dinheiro físico. Também podemos consultar o extrato para ver quanto dinheiro temos na conta bancária. Talvez só queiramos conferir. Se pedirmos para alguém depositar dinheiro na nossa conta e quisermos verificar o depósito, podemos consultar nosso extrato. Podemos depositar um cheque ou dinheiro em espécie, então você pode realmente depositar dinheiro na sua conta na forma de um cheque ou dinheiro. Com dinheiro, o que você normalmente faz é ir até a seção de depósito no menu, e eu vou falar sobre o menu em um instante. E você colocaria o dinheiro em um envelope, preencheria algum tipo de formulário, fecharia a aba do envelope que abre e então colocaria o envelope dentro. Você informa quanto está depositando. Claro, isso será verificado. Não dá para colocar 5 euros, declarar 50 mil e receber 50 mil. Eles vão conferir. Você também pode escanear um cheque se quiser. Ao depositar um cheque recebido, basta informar que está fazendo esse depósito. Ele vai permitir que você insira o cheque, vai escanear e te dar um recibo, e vai mostrar uma cópia do cheque que você depositou como referência. E depois, quando a compensação acontecer, eles vão entrar em contato com o outro banco, entregar o cheque e dizer: certo, dessa conta queremos tal valor porque recebemos um cheque do seu cliente. E você também tem outras transações bancárias simples. Você pode transferir dinheiro de uma das suas contas para outra conta e, dependendo do caixa eletrônico do banco, pode ter alguns outros serviços. Então, que tipo de perguntas você receberia sobre algo assim? Bem, uma delas seria: que tipo de transações ou que tipo de serviços você pode obter em um caixa eletrônico? Quais são as vantagens e desvantagens? Como ele funciona bem? Primeiro vamos explicar como funciona. Você deve inserir seu cartão como mostra a imagem. E esse cartão aqui vai ser o seu cartão de crédito ou débito. E você vai inserir isso na máquina, ela vai pedir para você digitar sua senha, seu número de identificação pessoal. Se a senha estiver correta, então vai te permitir acessar os serviços. Agora, antes de chegar à senha, ele faz uma verificação. Quando você insere seu cartão, ele automaticamente verifica o cartão. Garante que é um cartão válido, garante que o cartão não foi roubado. Se não for válido, estiver danificado ou tiver sido reportado como roubado, então o cartão será retido. E é isso. Você não pode recuperar seu cartão. Tem que esperar o banco abrir e ir até lá e dizer: por algum motivo, meu cartão, não foi devolvido para mim. E então, eles vão investigar. Agora, se todas essas verificações estiverem corretas, então ele vai pedir o seu número do senha. Você digita seu senha se o senha estiver correto, então ele vai liberar os serviços se você digitar o senha errado. Na maioria dos bancos, após 3 tentativas, o cartão é retido e você não consegue recuperá-lo. Então, se você estiver cometendo um erro e digitar seu senha errado 2 vezes, não tente uma terceira vez, porque aí você vai ter que voltar ao banco quando ele estiver aberto. Supondo que todas as verificações foram feitas, o próximo passo é digitar seu senha, autenticá-lo e ser autorizado a entrar. Geralmente, há um menu de idiomas para você escolher o de sua preferência. Você seleciona o idioma de sua preferência e em seguida recebe um menu. E ele vai perguntar: bem, o que você gostaria? Quais serviços você deseja? Você quer sacar dinheiro? Deseja depositar dinheiro ou consultar o extrato de alguma conta? E você vai escolher o que deseja fazer agora. A partir daí, depois que você selecionar, se for sacar dinheiro, você vai informar quanto dinheiro deseja sacar. Você vai pressionar, vai seguir as instruções, apertar OK e o dinheiro será sacado da sua conta. Primeiro, ele vai verificar se você tem esse valor. Então, se você só tem 500 euros lá e quer sacar 10 mil, não vai te dar esse valor.
E geralmente há um limite de quanto você pode sacar em um dia. Isso funciona como uma proteção. Se alguém roubar seu cartão e souber o senha, não conseguirá esvaziar sua conta, pois alguns bancos limitam saques a 200, 300 ou 400 euros. Você informa quanto quer sacar e, se houver saldo, a máquina libera o dinheiro e imprime um recibo. Depois, pergunta se deseja realizar outra operação. Se você disser não, ela ejetará seu cartão e você seguirá seu caminho. Para consultar o saldo, basta escolher essa opção. Ela mostrará seu saldo e perguntará se deseja uma cópia impressa. Ao clicar em sim, ela imprime para você. E se você quiser depositar dinheiro ou cheques, então você vai escolher a opção de depositar dinheiro. Ela vai perguntar se é dinheiro em espécie ou cheque. Você vai seguir as instruções, por exemplo, colocar o dinheiro em um envelope para depositar, ou você vai inserir o dinheiro pelo compartimento que ela te mostrar. Se for cheque, ela pedirá para inseri-lo, escaneará para conferir e entregará uma cópia impressa. Você escolhe em qual conta depositar o dinheiro e ela imprime uma cópia do cheque para sua referência. E quando você terminar, ela vai ejetar o cartão. Agora, esses são os diferentes serviços, ou basicamente, os diferentes serviços que você pode ter com um caixa eletrônico. Quais são as vantagens? Bem, uma das maiores vantagens de um caixa eletrônico é que você pode sacar dinheiro. A desvantagem é ter que ir ao banco, mas ele fica acessível 24 horas, exceto em caso de problemas, permitindo visitas mesmo fora do horário. Você pode fazer transações básicas no caixa eletrônico, mas não pode acessar todos os serviços que o banco oferece. Por exemplo, você não pode abrir um novo empréstimo, isso você não consegue fazer. Você não tem essa possibilidade. Você pode realizar alguns serviços bancários gerais. O banco funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. A outra desvantagem é que, se você estiver sacando dinheiro, existe um certo risco de segurança de realmente ser assaltado. Então, se as pessoas souberem que você vai a um caixa eletrônico, elas podem ficar esperando por alguém aparecer no caixa eletrônico. Eles sabem que 90% das pessoas que vão ao caixa eletrônico ou ao ATM vão sacar dinheiro. E dinheiro em espécie é ótimo porque não é rastreável. Então, depois que você sacar seu dinheiro, tome cuidado se houver outras pessoas por perto, não saque dinheiro nesse caso porque você pode ser assaltado. As pessoas tendem a fazer o que chamamos de espionagem por cima do ombro. E enquanto você digita sua senha, elas ficam olhando por cima para tentar ver qual é o seu número de senha. E também existem golpes em que colocam leitores falsos em cima do leitor verdadeiro aqui. E ao inserir seu cartão, o leitor falso de um golpista vai realmente ler os dados do seu cartão. E quando você digita sua senha, ele também vai saber o número da senha que você está inserindo e então eles podem duplicar ou clonar seu cartão. Então, não é o mais seguro, mas a maior vantagem é que você recebe dinheiro vivo, dinheiro em espécie, quando usa um caixa eletrônico. Aqui há o pagamento eletrônico de contas. O que é uma conta? Exemplos: conta de telefone, luz, água e gás. Despesas que você costuma pagar todo fim de mês. Por serviços que você recebe de algum tipo de empresa que oferece um serviço, por exemplo, seu telefone, sua eletricidade, sua água e assim por diante, e você tem que pagar por eles. Dependendo de quanta eletricidade, por exemplo, você usa, sua conta será diferente a cada mês ou a cada trimestre. Agora, como pagamos essas contas? Bem, no passado, tínhamos que ir a cada empresa separadamente. Tínhamos que ir à companhia telefônica para pagar nossas contas de telefone. Precisávamos ir à companhia de eletricidade pagar as contas de luz, entre outras coisas. Agora, porém, usamos o que chamamos de pagamento eletrônico de contas. E geralmente, há 2 métodos para fazer isso. Um dos métodos é você acessar o aplicativo do seu banco, seja pelo seu dispositivo móvel ou pela internet, usando um navegador no seu computador ou laptop. Faça login na sua conta bancária eletrônica, usando seu nome de usuário, senha e quaisquer outros tokens que você possa usar para autenticação em 2 etapas. Depois, escolha pagar contas e localize, por exemplo, sua conta de energia elétrica para pagamento. E então, você vai colocar o número da sua conta, vai colocar o valor que deseja pagar e o sistema irá verificar. Quando você insere valores como esses nas contas, percebe esses pequenos números ao lado,
Consegue ver aqui? Aqui diz, por exemplo, que o pagamento total é de 0,31 centavos e tem esse número 5 entre colchetes, que na verdade é um número de verificação. Então, se eu digitar 0,32 por engano para pagar e colocar 5, o sistema vai avisar que tem algo errado. Esse número de verificação não corresponde ao valor. E o mesmo acontece com o seu número de conta aqui. Ele tem o número 5 no final do número da conta. Se você digitar o número da conta errado e colocar o dígito verificador correto, ou se colocar o dígito verificador errado, então vai aparecer que você digitou algo errado. Você verá colchetes com números dentro, que são dígitos verificadores, geralmente adicionados aos itens que precisam ser digitados. Então você vai adicionar o número da sua conta, o valor que deseja pagar e depois vai prosseguir para o pagamento. Você escolhe para qual conta quer pagar e paga agora. A outra maneira é você acessar, digamos, o site da empresa. Então, digamos que você queira pagar sua conta de luz, você vai acessar o site da companhia de energia elétrica, vai selecionar pagamentos de contas, você vai inserir seu número de conta e dígito verificador, informar o valor e, caso necessário, outros dados. O sistema localizará sua conta e confirmará o valor a pagar. E então, você recebe as opções de pagamento, e as opções de pagamento serão, por exemplo, usar seu cartão de débito ou de crédito. Lembre-se, agora você está acessando o site da empresa, não o seu, o site do seu banco. Você então vai inserir os dados do seu cartão de crédito ou débito, e aí a transferência eletrônica de fundos acontecerá a partir da conta do seu cartão de crédito ou débito. Agora, a outra forma de pagar contas é o método automatizado, que é chamado de débito automático. Agora você também possui a ordem permanente. É importante diferenciar as duas. Agora, o débito automático você pode configurar para pagar contas, e é quando você autoriza seu banco a debitar diretamente da conta. Cita aqui, que é a companhia telefônica desta conta. Aqui você pode ver que se chama SETA. Sempre que a SETA quiser, que as contas sejam pagas, eu estou autorizando você a pagar o valor que eles solicitarem. Então, no final do mês, minha conta será cobrada automaticamente da SETA para minha conta bancária. E o banco já recebeu uma ordem de débito automático minha, dizendo que eu autorizei que os pagamentos sejam feitos. Ok? Vamos supor que minha conta em um mês seja 20 euros. 20 euros serão pagos automaticamente no fim do mês, quando minha operadora solicitar. No mês seguinte, pode ser 33 euros. O pagamento será feito automaticamente, pois meu banco já está autorizado. Isso me poupa o trabalho de ter que lembrar de pagar minha conta no final do mês, porque você pode esquecer e seus serviços são interrompidos. A desvantagem disso é que você tem menos controle sobre sua conta. Pode ser que você esteja com pouco dinheiro e não queira pagar suas contas imediatamente, quando eles pedem. Então pode ser que estejam pedindo o pagamento no dia 20 do mês. Você só vai receber no dia 28 do mês. Se eles receberem no dia 20, você pode ficar sem dinheiro até o dia 28. Nesse tempo pode pensar, não quero que seja pago automaticamente. Vou esperar até o dia 28 quando receber, e então vou pagar. Ok? Então você tem menos controle sobre, digamos, a gestão do seu dinheiro, porque pode achar que tem mais dinheiro e esquecer disso. Você configurou o débito automático. Eles vão pagar suas contas de luz, telefone, água e outras, deixando você sem dinheiro no fim do dia. Se você ficar sem dinheiro e não houver saldo para o débito automático, seus serviços podem ser interrompidos sem que você perceba o motivo. Então, o que é uma ordem permanente? Ordem permanente é quando você faz um acordo com o banco para pagar a uma empresa um valor fixo todo mês. Então não é como uma conta, onde o valor que você vai pagar muda todo mês, dependendo do seu consumo. Vamos supor, o seu aluguel, você vai pagar o aluguel para uma imobiliária e o seu aluguel é, digamos, 450 euros por mês. Todo mês, você precisa pagar 450 euros. Agora, ao invés de você ter que lembrar todo mês de ir lá e pagar 450 euros. Se esquecer uma vez, no mês seguinte terá que pagar 900 euros.
Você configura o que chamamos de ordem permanente com o banco, e é aí que você instrui o banco a pagar 450 euros direto da sua conta. Todo mês, no dia 25 para a conta da agência imobiliária, então todo mês esse dinheiro será retirado da sua conta e enviado para a agência imobiliária. Então essa é a diferença entre uma ordem permanente e um débito automático. O débito automático é autorizado, você está autorizando o banco a pagar suas contas, que podem ter valores diferentes a cada mês, e você teria que configurar um débito automático diferente para cada serviço. Assim, um para a companhia telefônica, outro para a conta de água e outro para a de eletricidade. Uma ordem permanente é quando você vai configurar uma instrução com o banco dizendo: eu quero pagar essa quantia de dinheiro todo mês para este número de conta. E sim, tudo isso pode ser configurado automaticamente, geralmente não automaticamente, mas pelos serviços de internet banking, acessando o seu serviço de internet banking na internet e configurando isso. Pessoalmente, para coisas assim, para garantir que eu faça tudo certo, eu prefiro ir ao banco e falar com uma pessoa para ter certeza de que o que eu fiz está correto. Certo? Então isso é o pagamento eletrônico de contas, entendendo o internet banking, pagamento acessando o site do seu banco ou acessando o site da empresa e pagando com cartão de débito ou cartão de crédito. Já explicamos a diferença entre débito automático e ordem permanente. O que vem a seguir na lista? Certo! Agora vamos analisar o banco pelo smartphone. E como o nome diz, banco pelo smartphone basicamente significa usar o seu smartphone para realizar várias atividades bancárias. Pode ser um smartphone, smartwatch ou outro dispositivo inteligente. Eles funcionam com aplicativos instalados no aparelho. Por exemplo, vamos pegar o banco online. O seu banco pode fornecer ou você pode baixar o aplicativo de banco online do seu banco. Isso vai exigir que você se registre para que possa se autenticar. E normalmente isso requer biometria, seja impressão digital, senha, nome de usuário, senha ou reconhecimento facial para autenticar você. Depois de configurar isso, você acessa suas contas. Você pode ver seus extratos, pode ver seu saldo, pode transferir dinheiro e realizar diferentes atividades que você consegue fazer, como pagar contas pelo aplicativo que o banco oferece. Isso é útil porque seu dispositivo inteligente está sempre com você, permitindo realizar atividades bancárias a qualquer hora e lugar, desde que você esteja conectado à internet, pois será necessário. Essas são as vantagens. Você economiza tempo de ir ao banco, economiza dinheiro com despesas de viagem para ir ao banco fazer essas atividades. No entanto, existem algumas desvantagens, no sentido de que, se você perder seu celular e alguém encontrá-lo, o celular pode ser hackeado. E se conseguirem acessar seu celular, burlarem a senha, eles podem acessar suas atividades bancárias. Não é tão comum, mas definitivamente é possível. As outras desvantagens seriam se você não tiver uma conexão estável, estiver tentando fazer uma transação ou algo assim e perder a conexão com a internet. Por qualquer motivo, isso pode causar problemas. Às vezes pode ficar confuso. Algumas pessoas ficam um pouco confusas sobre como usar o aplicativo corretamente. E como envolve dinheiro, isso inclui um pouco de estresse na hora de realmente realizar as atividades que você quer fazer. Depois você tem pagamentos com débito, cartão de crédito, carteira digital e tokenização. Então débito e cartões de crédito. Primeiro de tudo, você precisa entender a diferença entre débito e cartão de crédito. Um cartão de débito basicamente permite que você faça pagamentos e compre itens de acordo com o quanto de dinheiro você tem na sua conta. Se você tem 300 euros na conta, só pode pagar até esse valor. Um cartão de crédito que você pode pedir permite usar o dinheiro do banco. Você pode ter só 300 euros na conta, mas seu cartão de crédito pode liberar até 10 mil euros. Você, na verdade, não tem esses 10 mil euros, mas pode fazer pagamentos de até 10 mil euros e deve esse dinheiro ao banco. Agora, se você atrasar os seus pagamentos, as desvantagens vão ser que você vai ter que pagar coisas como juros. Mesmo tendo pegado 10 mil emprestado, pode acabar pagando bem mais que isso por não quitar no prazo. Então,
Crédito basicamente significa que você não está pagando da sua conta, você está pagando com o dinheiro do banco e depois você tem que pagar o banco de volta. Cartão de débito significa que você está pagando com o dinheiro que tem disponível na sua conta. Você não pode gastar mais do que isso. A vantagem do cartão de crédito, basicamente, é que ele permite que você faça compras de valores maiores se você não tiver esse dinheiro. E isso te dá tempo para, quando você tiver o dinheiro, quando você receber o pagamento, aí você pode pagar o banco de volta. Agora, como isso funciona, é que você pode, na verdade, escanear e registrar seus cartões de crédito no que chamamos de aplicativo de carteira digital. Existem várias marcas, mas não vamos citar nomes, pois você não deveria usá-las. Basicamente, é necessário registrar e autenticar seu cartão. Então, ocorre a tokenização, usada para segurança na maioria dos casos. Quando você está registrando um cartão em uma carteira digital, o aplicativo grava as informações do cartão junto com o próprio dispositivo e o cartão que você vai registrar. Ele cria um número único, vamos chamar de número, que é conhecido como token. E esse token é exclusivo apenas para o seu dispositivo. Vamos supor que seja o seu smartphone, quando você vai fazer um pagamento em uma loja física. Agora, eu explico isso novamente no próximo capítulo, que é sobre aplicações no varejo. Mas quando você vai fazer uma compra e escaneia o seu celular, você abre a sua carteira digital. Você escolhe seu cartão de crédito ou débito e o encosta na maquininha. Ele não envia as informações do cartão. O que ele envia é apenas o token único que foi gerado exclusivamente para o seu dispositivo. Esse token é enviado para o banco. O banco sabe e pode identificar que esse token pertence a você e ao seu cartão de débito ou crédito específico. Ele vai autorizar ou negar o pagamento. Agora, a vantagem disso é que seus dados bancários não são transferidos para a loja ou para quem quer que você esteja pagando usando o sistema EFTPOS. Então, seus dados bancários, os dados do seu cartão de crédito, do seu cartão de débito, não são compartilhados com ninguém. A única coisa que é compartilhada é aquele token. Certo, então isso é muito bom. E se você for, digamos, usar outro dispositivo, como o seu smartwatch também, para registrar o mesmo cartão, bem, não vai ter o mesmo token porque agora você está usando um dispositivo diferente com o mesmo cartão. E o novo token para o seu smartwatch é exclusivo apenas para o seu smartwatch. Você pode cadastrar seu cartão em carteiras digitais em vários dispositivos. Ok? Banco Geral, nós dissemos que esse Banco Geral será no sentido de usar suas contas bancárias, o aplicativo do seu banco no seu celular. Você também pode fazer serviços bancários, como transferir dinheiro. Como mencionamos no último ponto agora, verificar seus extratos, conferir seu saldo, pagar contas e todas as diferentes atividades bancárias gerais que você pode fazer. Isso é o mobile banking, todas as coisas que você pode fazer. E como dissemos, as vantagens gerais são que ele está acessível 24 horas por dia, 7 dias por semana, você sempre está com seu dispositivo. Normalmente, seus dispositivos vão usar ou o Wi-Fi ou a rede móvel, algo como a rede 3G ou 4G. Então você não precisa, digamos, de acesso Wi-Fi à internet. Você pode usar dados de telecomunicação e consegue realizar seus serviços bancários de onde e quando quiser. Desvantagens: o dispositivo pode ser perdido ou hackeado se encontrado. Você precisa ter certa conectividade. Isso exige um entendimento maior de como usar o aplicativo e saber o que fazer para se sentir confortável com isso. Então isso é o banco pelo smartphone. Por fim, analisaremos os pagamentos com cartão de débito e crédito. Agora já falamos um pouco sobre usar uma carteira digital no smartphone, cadastrar seus cartões e fazer pagamentos. Aqui, vamos analisar essas categorias específicas. Então, a primeira e uma das mais comuns vai ser o pagamento por aproximação, TAP ou NFC. Se você olhar para este cartão de crédito, verá um símbolo parecido com o de Wi-Fi. Caso o seu cartão de crédito ou débito tenha esse símbolo, isso significa, especificamente, que este é um cartão por aproximação e você pode usar esse cartão para pagamentos sem contato.
Por aproximação, basicamente significa que você pode fazer pagamentos sem realmente inserir o cartão na maquininha ou no terminal de pagamento. Agora, o pagamento por aproximação usa NFC ou comunicação por campo de proximidade e a forma como funciona é muito parecida com RFID. Então, se você já leu sobre identificação por radiofrequência, o NFC funciona com o mesmo princípio. Quando você aproxima o cartão do leitor, a distância máxima, acho que é cerca de 5 centímetros, essa é a distância máxima que você pode ter. A partir daí, existe uma frequência de rádio que é transmitida pelo leitor e isso energiza o cartão, porque ele possui uma antena embutida que energiza o chip do cartão. E então, o cartão será capaz de começar a enviar dados sobre ele mesmo para que uma transação possa ser realizada. Ok, então isso é NFC por aproximação. E quando realmente registramos nossos cartões, como dissemos aqui, em uma carteira digital, quando usamos uma carteira digital, então seu cartão, seu dispositivo, vai criar um token único, que é o seu dispositivo e aquele cartão, e é somente o token que é enviado. Mas quando você faz pagamentos com seu cartão, na verdade ele está fornecendo as informações do cartão para o comerciante para que o pagamento possa ser realizado. Então, essencialmente, se você estiver usando uma carteira digital, ela pode ser mais segura. Porque a carteira digital não envia as informações do cartão, ela só envia aquele token, enquanto o cartão envia as informações do cartão. Agora, uma das vantagens de usar NFC ou aproximação em vez do que chamamos de chip e senha, que é a segunda opção, é basicamente que é mais rápido, você não precisa digitar a senha. Você não tem alguém ou o risco de alguém olhando por cima do seu ombro e vendo qual é a sua senha. E é simplesmente um processo mais rápido e menos filas são formadas. Se você está olhando para o método de chip e senha, bem, é aí que você realmente precisa inserir o cartão no leitor agora, mesmo que seu cartão seja por aproximação. Se você tentar fazer um pagamento de um valor alto, e isso depende do banco, digamos algo acima de 50 euros, então não será permitido que esse pagamento seja feito por NFC ou aproximação. Você realmente precisa inserir o cartão agora, mas isso nem sempre é o caso, depende das restrições que o banco colocou no seu cartão. Mas se você tentar fazer uma compra de valor alto, na maioria dos casos, você precisa inserir o cartão e digitar o número do senha como uma verificação extra. Agora, esses cartões são chamados de Smart por serem inteligentes e possuírem chip, daí o nome chip e senha, devido ao pequeno contato dourado. Há um microchip que armazena informações criptografadas. Ao inserir o cartão no leitor, ele não lê os dados, pois estão criptografados. Quando você digita sua senha e a senha está correta, junto com esse número de senha, os dados no chip são descriptografados e ele pode ler as informações. Assim, a transação pode ser enviada para o banco pode autorizar o pagamento e então a mensagem é enviada de volta para autorizar e você pode comprar seus itens. Então, chip e senha é mais seguro do que usar NFC porque você também tem a senha ali. Leva um pouco mais de tempo. Às vezes, alguém pode olhar por cima do seu ombro para ver seu número de senha. E se eles virem o seu número de senha e depois roubarem o seu cartão, então eles terão acesso para fazer pagamentos completos no seu cartão. Enquanto que com NFC, o pagamento pode ser, como posso dizer, até um certo limite. E o motivo pelo qual eles colocam esses limites é porque pode haver pessoas andando, digamos, no metrô ou em ônibus lotados. E isso, aquilo, entre outros. Então eles têm um leitor de chip e senha EFT como este, com NFC. E se o seu cartão estiver por perto ou em proximidade, eles podem estar cobrando do seu cartão sem que você saiba. E só de ter esse limite já impede que eles consigam fazer pagamentos grandes. Então, uma boa maneira de proteger seu cartão NFC é colocar um pouco de papel alumínio na sua carteira e colocar o cartão entre o alumínio. O alumínio vai bloquear os sinais RFID. Você pode, na verdade, comprar carteiras e capas de celular que têm bloqueadores de RFID ou NFC, assim eles não conseguem colocar um leitor NFC perto do seu cartão e retirar dinheiro.
Quando você realmente faz um pagamento usando o seu cartão de crédito ou débito, o valor não é transferido diretamente da sua conta para outra conta imediatamente. Isso não ocorre. O que acontece ao fazer o pagamento? Vamos ver isso ao analisar as aplicações no varejo. Mas quando você realmente faz um pagamento na loja, por exemplo, você tem 300 euros e está comprando algo por 100 euros. Na verdade, ele vai enviar a informação. Depois que você autenticar o cartão, o banco vai dizer: sim, há fundos suficientes para essa transação. Por favor, prossiga, e então você receberá seu recibo e comprará seus itens. Mas o banco ainda não transfere os 100 euros. Isso não acontece imediatamente. Ele simplesmente bloqueia 100 euros da sua conta. Então, se você tem 300 euros lá, agora você só tem acesso a 200 euros porque os 100 euros estão bloqueados para aquele pagamento que você fez. E então, mais tarde, dentro de 1 ou 2 dias úteis, quando a empresa, a loja ou o varejo faz a liquidação, a transação é realmente efetuada. E eu estou dizendo isso porque, quando estamos falando de pagamentos por QR Code, digamos que alguém queira que você dê dinheiro para ele, ou você queira dar dinheiro para alguém. Então você pode abrir o seu aplicativo bancário, a outra pessoa pode abrir o aplicativo bancário dela, gerar um QR Code no dispositivo dela, você escaneia no seu dispositivo e aí pode enviar o valor diretamente para ela, porque o QR Code contém as informações da conta bancária dela. Agora, quando você faz um pagamento assim com QR Code, geralmente o pagamento é transferido imediatamente. Então, quando você está enviando dinheiro, é como selecionar, entrar no seu aplicativo bancário, no seu dispositivo inteligente e enviar dinheiro para alguém. O dinheiro sai da sua conta e vai para outra pessoa imediatamente. Então você pode fazer pagamentos com QR Codes e pode abrir seu aplicativo bancário. Se quiser comprar algo e houver um QR Code, abra o app do banco, clique em pagamento, escolha QR Code e a câmera do dispositivo abrirá. Você pode escanear o QR Code e isso vai informar que foi aceito. E então você vai colocar o valor que deseja pagar, pressionar pagar, e isso vai enviar esse valor para a conta bancária representada por aquele QR Code e normalmente o dinheiro, nesses casos, ao fazer esse pagamento, o dinheiro é debitado da sua conta imediatamente. Certo? O método ODA, que é passar o cartão. E é quando você tem uma tarja magnética na parte de trás do seu cartão de crédito. E em vez de ler o chip e a senha, ele na verdade lê as informações na parte de trás, na tarja magnética, aquela faixa preta atrás do cartão. Elas não são tão usadas hoje em dia, principalmente porque os dados ficam diretamente acessíveis, já que estão na tarja magnética. Com chip e senha, os dados só são acessíveis com leitor próprio e senha, permanecendo inacessíveis ou ilegíveis. A tarja magnética não é mais tão utilizada, embora ainda esteja incluída na parte de trás dos cartões de crédito na maioria dos casos, como backup. Não é tão seguro, como dissemos, porque os dados estão realmente no cartão. E existe o que eles chamam de skimming, e isso é algo que eles costumavam fazer, bem, provavelmente ainda fazem hoje em dia. Se você vai a um restaurante ou bar e entrega seu cartão de crédito ao garçom para pagar, ele leva o cartão para fazer o pagamento ou retorna. O que eles fazem é pegar um pequeno dispositivo portátil e passar o cartão, eles leem a tarja magnética e o pequeno aparelho de skimming deles grava esses dados e armazena. E então, eles enviam esses dados para um hacker, que vai tentar ou não tentar. Eles vão duplicar seu cartão e pagamentos poderão ser feitos, então passar o cartão pelo método antigo com a tarja magnética não é tão seguro, além de ser mais lento e menos seguro. Pagamento online, inserindo os dados do cartão, então você pode fazer um pagamento com cartão de débito ou crédito, usando um pagamento online ao inserir os dados do cartão de crédito e fazer o pagamento dessa forma. E então, claro, na parte de baixo, temos as carteiras de smartphone, não há necessidade de um cartão físico. E é aí que discutimos sobre a tokenização, o método. Esses métodos são mais seguros, porque não enviam suas informações do cartão de crédito ao destinatário.
Ele só envia um token e é esse token que é comunicado ao seu banco e então o banco vai aprovar ou negar essa transação. Então, novamente, menos preocupação, você não pode perder seu cartão físico de verdade, é um método de pagamento muito mais seguro. Você precisa usar algo como biometria, reconhecimento facial ou uma impressão digital para realmente abrir a carteira. E quando você usa seu método de autenticação biométrica, aí você tem acesso à carteira e a todos os cartões que você registrou nela. Então não é só um cartão, você pode ter 4, 5, 6 ou quantos cartões quiser. Você desliza para o lado, encontra o cartão com o qual quer fazer o pagamento e toca. Ao fazer isso, ele envia o token do seu dispositivo junto com o cartão. Ok, acho que isso é tudo o que cobrimos. Quando se trata de TEF, lembre-se, TEF é transferência eletrônica de fundos e TEFPOS é ponto de venda de transferência eletrônica de fundos. Então isso é só quando vamos fazer uma venda. Tudo está sob TEF, transferência eletrônica de fundos, tudo o que falamos hoje. Certo, então o próximo slide que eu tenho aqui para você é sobre o uso geral desses métodos de pagamento ou desses aplicativos bancários que discutimos. Então, o uso geral em um caixa eletrônico é o seguinte: você insere ou aproxima seu cartão, escolhe o idioma, digita o senha, seleciona o tipo de transação, ou seja, saque ou consulta de saldo, insere o valor ou os detalhes necessários. Por exemplo, se você quiser uma consulta de saldo ou um extrato, você vai colocar as datas para as quais deseja o extrato. Se você for sacar dinheiro, coloque quanto deseja sacar, confirme a transação, retire o dinheiro e escolha se deseja um recibo. Retire seu cartão. Agora, esses são os passos gerais. Não é o processo inteiro, mas isso vai te garantir a nota máxima. Se te perguntarem sobre alguém que quer usar o caixa eletrônico para consultar o saldo ou sacar dinheiro, quais são os passos? Provavelmente será uma questão de 4, 5 ou 6 pontos. Você tem esses 7 pontos aqui, está garantido que vai conseguir sua nota. O Banco General Mogul usa isso, então será usando um dispositivo móvel. Aqui, você abriria o aplicativo bancário no seu dispositivo móvel. Você fará login de forma segura usando nome de usuário, senha ou biometria, como impressão digital ou reconhecimento facial. Escolha o tipo de transação, transferência, pagamento ou consulta de saldo. Saque em dinheiro não é possível, pois são fundos eletrônicos. Aqui, insira os detalhes necessários, quanto você quer transferir ou enviar, o número da conta, o valor que você vai pagar. Confirme e autorize a transação. E por fim, você vai receber a confirmação de que foi concluído. E você pode, opcionalmente, tirar um print ou imprimir. Ou, digamos, criar uma cópia do recibo para você guardar em formato PDF. Pagamento com cartão de débito ou crédito geral. Então, se você for fazer um pagamento com cartão de débito ou crédito, vai envolver você apresentar o seu cartão, inserir, passar ou aproximar, dependendo do método que você vai usar no terminal, digitar a senha se for exigido ou se for um valor alto. Então, novamente, como dissemos, mesmo se você estiver usando NFC, por exemplo, o método de aproximação, e for fazer um pagamento de valor muito alto, então, às vezes pode ser solicitado que insira o cartão e digite a senha como segurança extra. Selecione ou confirme o tipo de transação e o valor. Por fim, você vai aguardar o banco autorizar o pagamento, pegar o comprovante e retirar o seu cartão. Então, esses são os 5 passos gerais. Claro, você vai personalizar isso um pouco dependendo do cenário. Eles oferecem o Internet Banking, que é muito parecido com o aplicativo de banco no celular. Você vai abrir o aplicativo do seu banco ou o site do Internet Banking. Então, é aqui que você diria que pode usar um navegador, um computador. Você não precisa usar um aplicativo em um dispositivo inteligente. Acesse com segurança usando o nome de usuário, senha ou biometria. Escolha um idioma. Se a opção estiver disponível, selecione pagar contas ou pagamentos e escolha o beneficiário. Digite os detalhes do pagamento, valor, conta, número de referência, confirme e autorize o pagamento, receba a confirmação e, opcionalmente, salve ou tire um print do comprovante.
Então, essas são apenas algumas orientações gerais sobre como você realizaria uma ação usando esses diferentes métodos, e você pode ver que todos são bem parecidos. Você começará apresentando algo ou fazendo login para se autenticar. E então, ele vai realizar a transação, vai se comunicar com o banco. E você sempre tem a opção de salvar um recibo, imprimir ou algo assim. O próximo passo aqui vai ser as vantagens e desvantagens gerais dos aplicativos bancários. Novamente, para cada um desses tutoriais, eu te dou essas vantagens e desvantagens gerais. Então vamos dar uma olhada nas vantagens dos aplicativos bancários em geral. Acesso conveniente a qualquer hora, em qualquer lugar, 24 horas por dia, 7 dias por semana, serviço ao cliente ou alertas. No caixa eletrônico, app no celular ou navegador no computador, você acessa serviços bancários. 24H por dia, 7 dias por semana. Você também recebe alertas. Ao fazer um pagamento, normalmente seu dispositivo inteligente avisa que ele foi realizado. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Processamento de transações mais rápido. O processo da transação é muito mais rápido porque você está usando a TED. A autorização do banco é feita imediatamente, os fundos podem não ser transferidos na hora, eles podem ser bloqueados da sua conta, mas a compra e a autorização são concluídas. Assim você recebe seus produtos mais rápido. Necessidade reduzida de agências físicas. Ok, então, novamente, você vai precisar de menos bancos ou agências para realizar suas atividades bancárias, porque você pode fazer praticamente tudo o que quiser em dispositivos inteligentes, então há menos necessidade de agências. Registro mais eficiente de informações, como histórico de transações. Aqui analisamos as vantagens para um varejista ao vender produtos. Quando você faz um pagamento usando o TED, utilizando os aplicativos bancários de transferência eletrônica de fundos, eles recebem o dinheiro imediatamente. Mas, ao mesmo tempo, o software de controle de contas deles é atualizado automaticamente em tempo real. É mais rápido e preciso para eles, diferente do dinheiro em espécie, que exige esperar até o fim do dia, para ver quais vendas eles fizeram, quanto dinheiro receberam e garantir que o total das vendas e o dinheiro recebido estejam batendo. Isso é feito automaticamente, então o registro do histórico de transações é muito mais rápido para os varejistas. Recursos de segurança aprimorados, assim você pode ter números de identificação pessoal, senhas, biometria, etc. Torna as transações muito mais seguras e permite compras online no comércio eletrônico. Assim, você pode usar a TED para fazer transações e comprar produtos online de forma segura e protegida. Obviamente, existem desvantagens. Vamos dar uma olhada nisso em um instante. Mas como você está transferindo fundos eletronicamente e não com dinheiro em espécie, você pode fazer compras online e de qualquer lugar do mundo. Com todas as vantagens que isso traz, e claro, as desvantagens, vamos ver isso quando formos analisar as aplicações no varejo, desvantagens, riscos de segurança, fraudes, phishing ou invasões. Sempre que você estiver trabalhando ou fazendo qualquer coisa eletronicamente, pela internet, por uma rede, enviando informações, vai haver um risco de segurança. Porque essa transação pode ser interrompida. E eles podem tentar, digamos, descriptografar as informações e invadir sua conta, o que exige acesso à tecnologia e à internet. Todas essas aplicações, ou EFT, transferência eletrônica de fundos, exigem acesso a uma conexão com a internet ou a uma conexão de rede. Para que a comunicação entre os dois dispositivos possa acontecer, e isso significa que você depende disso. Você precisa da tecnologia adequada para conseguir realizar essas coisas, como EFT, sistemas POS, leitores de chip e senha, NFC, um cartão de crédito ou débito com NFC habilitado ou um dispositivo inteligente. Isso requer tecnologia. Quando você tem requisitos de tecnologia e internet, então você tem alguns custos extras e um pouco mais de complexidade aí. Complexidade para alguns usuários, difícil de navegar ou entender, principalmente em questões de segurança, pode ser extremamente desafiadora.
Com tanta fraude por aí, os bancos estão tendo que aumentar os níveis de segurança e reforçar a segurança. Então não é mais só uma impressão digital, não é só uma senha que você vai digitar no seu aplicativo bancário. Para transferir grandes quantias, pode ser necessário um dispositivo separado para gerar a autenticação em 2 etapas. É necessário ter este dispositivo separado, pois não será mais seu celular. Você pode ter outro dispositivo onde precisa inserir seu cartão de crédito, digitar seu senha nesse dispositivo e então ele vai gerar o token. Então você precisa ter esse gerador de token e o seu cartão de crédito para poder autenticar que é você mesmo. Isso torna o processo mais complicado, dificultando tanto para a geração mais velha quanto para as mais jovens que não estão acostumadas a esse tipo de protocolo de segurança. Muita interação com funcionários do banco. Sim, tudo se torna impessoal. Quando as coisas se tornam impessoais, a ansiedade aumenta. Você não tem a quem perguntar se fez certo ou corretamente? Você não tem alguém para sugerir algo, mostrar um jeito mais fácil ou ajudar a economizar dinheiro. Você vai pelo que sabe usar naquele aplicativo do banco e às vezes isso pode ficar realmente confuso. Falhas técnicas ou quedas no sistema podem bloquear o acesso. Bem, sim, se você está tentando fazer uma transação ou entrou na sua conta, se autenticou e perde a conexão, aí se autentica de novo e perde a conexão de novo porque a conexão está fraca. Isso pode te bloquear do sistema porque pode interpretar como várias tentativas de login e pode bloquear sua conta. Então isso pode ser um problema. Então você precisa garantir antes de fazer qualquer coisa que você tenha uma conexão de internet boa e estável no dispositivo que está usando. E também considerar o potencial de erros do usuário ao digitar os dados. Sim, até eu fico preocupado quando vou digitar, por exemplo, um número IBAN, que é um número internacional de conta bancária enorme e tem tantos dígitos. E você precisa conferir 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes para ter certeza de que está correto. Caso contrário, sua transação pode falhar ou você pode enviar o valor errado ou para a conta errada. Alguns serviços bancários ainda exigem visitas presenciais, então há alguns serviços bancários que você não pode fazer usando o aplicativo do banco ou o site do banco. Você pode querer, digamos, solicitar um empréstimo. Alguns bancos podem te dar essa oportunidade de fazer isso online. Mas se você quiser, digamos, um empréstimo empresarial, um empréstimo grande ou algo assim, você precisa ir ao banco. Você pode querer criar algum tipo de plano de pagamento se você se endividou por usar demais seu cartão de débito ou, desculpe, seu cartão de crédito. E você quer tentar encontrar uma solução para minimizar o efeito ou tentar criar um plano de pagamento. Você precisa ir ao banco, conversar com alguém e combinar um plano com eles. Então, alguns serviços não são, digamos, possíveis por meios eletrônicos, como um aplicativo do banco ou o site deles. Essas são as principais vantagens e desvantagens dos aplicativos bancários. Certo? Vamos começar a dar uma olhada em algumas questões de provas anteriores e em algumas perguntas que eu também criei para você. Como sempre, essas perguntas são elaboradas, especialmente as que eu crio. Elas são feitas não só para aprender a responder as questões, mas também para entender o assunto. Então, nossa primeira pergunta, esta é uma questão baseada em prova, uma questão de prova anterior. Afirma que é possível gerenciar transações bancárias online. Mas, com sinal ruim, o atendimento telefônico pode ser usado. Uma pessoa deseja usar o atendimento bancário por telefone sem falar com o operador para transferir dinheiro de uma conta bancária para outra. Descreva os passos necessários para fazer isso. Agora, isso é mais como uma pergunta de conhecimento geral. Você só precisa pensar no processo necessário caso queira enviar dinheiro da sua conta bancária para outra pessoa. A única diferença é que você não vai falar com ninguém. Você vai usar apenas o teclado do seu telefone, porque diz para fazer isso sem falar com um operador. Se pensarmos nisso, qual seria a sua primeira ação? Sem consultar o gabarito abaixo, ele identificou cerca de 18 etapas. Você só quer 6 pontos, e os pontos gerais vão ser aqueles de bom senso. São coisas que você consegue lembrar, ou melhor, nem precisa lembrar, porque se você pensar um pouco, já sabe.
Então, a primeira coisa é que você vai usar seu telefone para discar o número do banco. Em seguida, você provavelmente encontrará algumas opções. O que você gostaria de fazer? Você vai dizer, por exemplo, quero transferir dinheiro. O próximo passo você vai ter que se autenticar agora. Você só está com seu telefone, não está falando com uma pessoa. Então você teria que se identificar colocando seu nome de usuário, sua senha e, digamos, o número da sua conta. E você vai ter que digitar essas informações usando o teclado do seu telefone. Ou você vai ter que usar sua voz para falar e dizer o que você quer dizer. Por exemplo, meu número de conta é 221.345. Depois, ele repetirá isso para você e você confirmará se entendeu corretamente. Mesmo quando você estiver digitando no teclado do telefone, ele vai repetir para você e você vai confirmar se está correto. Então você colocaria a sua senha, geralmente não a senha inteira. Eles nunca pedem a senha completa. Eles pediriam algo como o segundo, o quarto e o nono caractere da sua senha. E dessa forma, eles nunca, nem mesmo o banco sabe qual é a sua senha, nem os operadores do banco. Depois de fazer isso, você vai selecionar a conta da qual quer enviar o dinheiro e então vai fornecer as informações da conta bancária para a qual deseja enviar o dinheiro. E novamente, você vai digitar o número da conta. Você vai informar o nome da pessoa, por exemplo. Depois vai perguntar: quanto dinheiro você quer enviar? Ele vai repetir para você: você quer enviar tal valor, você vai enviar para esta conta. Por favor, confirme. Assim que você confirmar, ele vai informar que a operação foi concluída e então você provavelmente pode desligar. Isso são mais de 6 itens, mas aqui embaixo você tem o sistema inteiro, tipo umas 18 coisas, todos os diferentes passos. Contanto que você mostre que entende bem o fluxo e a ordem para fazer isso, não é tão difícil assim. Não seja técnico, seja lógico. Certo, e eu não vou ler todos esses 18 passos, só vou sair do caminho aqui. Então deixa eu só me tirar daqui para que você possa ver tudo isso. Isso é basicamente o que inclui o esquema de avaliação, então você quer 6 dali. Bancos de varejo agora oferecem internet banking aos clientes dentro das agências, permitindo acesso aos serviços online no próprio banco. Discuta as vantagens e desvantagens para o banco de usar o internet banking dessa forma agora, para o banco. Queremos a vantagem e desvantagem para o banco, não para os clientes. Ok, antes de tudo, os bancos podem abrir por mais tempo, já que pode ter só uma pessoa lá ajudando com o internet banking. Com os caixas fechados, mais funcionários ficam disponíveis para ajudar os clientes. Então, quando o banco está realmente aberto, você pode ter, digamos, 3 caixas atendendo ou prestando serviço para 3 clientes ao mesmo tempo. Mas você pode ter outras 6 estações de internet banking atendendo 6 clientes. Então, realmente, atende 9 pessoas com apenas 3 funcionários. Isso também permite menos funcionários no banco, tornando-o mais lucrativo. A chance de fraude por hackers é menor, pois o sistema é usado em bancos. Como o sistema é usado nos bancos, você utiliza os sistemas e a internet do banco, ficando protegido pelos firewalls e serviços de segurança da instituição. Com um departamento de TI muito forte, garantindo que a rede dele seja segura e que o internet banking também seja seguro. Sim, vai ser muito mais seguro. Menos caixas de banco tornam o banco mais lucrativo. Já mencionamos isso. Porque você vai ter muito mais pessoas sendo atendidas também. Usando o serviço de internet banking, você precisa de menos caixas, então é mais lucrativo. As desvantagens vão ser coisas como o custo inicial do hardware e do software, que é caro. Você também precisa ter uma boa equipe técnica lá para garantir que os serviços estejam funcionando corretamente. E também, coisas como a segurança da rede precisam estar habilitadas e monitoradas. Você precisa treinar novamente a equipe, o que pode ser caro. Você vai ter que treinar alguns funcionários, seja a equipe atual ou novos funcionários. Como usar o software de internet banking para que possam oferecer suporte aos clientes de forma confortável e confiável. Os custos de manutenção serão altos, pois mais pessoas inexperientes usam o sistema. Não sei responder, mas acredito que os custos de manutenção do sistema serão altos.
porque você está usando alta tecnologia, está usando engenharia de software ali, você tem diferentes serviços que precisam ser mantidos, suportados e atualizados. Eu não acho que pessoas inexperientes usando o sistema vá fazer diferença nisso. Tenho certeza de que as pessoas, os clientes que estão usando o serviço de internet banking não conseguem causar nenhum tipo de dano ali. Então eu não concordo com essa parte que fala sobre pessoas inexperientes. Eu tiraria essa parte. Mas isso é o que estava no esquema de correção. O número de funcionários pode aumentar, já que são necessários funcionários para ajudar os clientes do Internet Banking, então podemos dizer que o número de funcionários vai diminuir. Mas você pode ver que esses dois aqui meio que se anulam. Mas será que anulam mesmo? Depende se você justificar sua resposta. Lembre-se, eu sou o cara do porquê. Se você disser o motivo, então ambos os pontos são válidos. Então, menos caixas de banco são necessários, porque mais pessoas estão usando o Internet Banking, então você pode ter menos caixas. Mas você pode ter um aumento de funcionários em geral, porque se você tem, digamos, 2 ou 3 caixas de banco ajudando as pessoas individualmente, talvez também precise de 2 ou 3 pessoas extras para ajudar os clientes com o Internet Banking. Então, desde que você explique o raciocínio para a sua resposta, ambos os pontos são válidos. Certo. E eu escolhi essas perguntas porque são perguntas que fogem do padrão das perguntas e respostas normais que já cobrimos, quando eu estava discutindo todos os métodos de FT que estávamos analisando há pouco tempo. Certo. Próxima pergunta, essa é bem comum. Discuta as vantagens e desvantagens para os clientes de usar o Internet Banking em vez de ir até uma agência bancária. Acredito que você já discutiu e respondeu essa pergunta antes, mas ainda acho que é uma boa questão. Para garantir que você compreenda isso, porque se uma pergunta semelhante aparecer, você conseguirá respondê-la com bastante facilidade. Então, as vantagens vão ser a redução do número de viagens de ida e volta ao banco. Ao mesmo tempo, se você faz menos viagens, isso vai ser mais econômico. Por quê? Porque você vai economizar dinheiro com despesas de viagem ou combustível para ir ao banco e sair do banco. Lembre-se, você tem que explicar o porquê. Isso vai economizar tempo. Então, se você está economizando tempo, pode usar esse tempo para outras coisas. Por exemplo, passar tempo com sua família, ir à academia, cuidar da saúde e todas essas outras coisas que vão ser positivas. Lembre-se, essas são vantagens. Fica mais fácil pesquisar por contas bancárias melhores, então se você vai fazer operações bancárias pela internet, está procurando um banco. Eu não gosto muito dessa resposta no esquema de correção porque há vantagem de usar o banco pela internet. Então, se você está usando o banco pela internet, você já tem uma conta bancária, então na verdade você não vai ficar procurando outra conta bancária. Vai? Não faz muito sentido, pessoal. Então eu não gosto muito dessa resposta, mas está disponível 24 horas por dia. Você pode realizar operações bancárias e usar os serviços do banco a qualquer hora e lugar. Seja usando um dispositivo móvel, um terminal em casa, um computador em casa, você consegue fazer suas operações bancárias. Agora não há saltos físicos a clientes. Isso é uma vantagem, porque se você pensar em Internet Banking, por exemplo, se você vai fazer alguns pagamentos para algumas pessoas, vai transferir dinheiro de uma conta para outra. Em vez de você ir ao caixa eletrônico ou ao banco, sacar dinheiro e depois andar com esse dinheiro para pagar alguém, correndo o risco de ser assaltado. Especialmente se você estiver usando um caixa eletrônico, porque como dissemos, quando falamos de caixas eletrônicos, 90% das vezes as pessoas vão ao caixa eletrônico para sacar dinheiro. Se alguém quiser assaltar para conseguir dinheiro, vai rondar um caixa eletrônico, pois sabe que a pessoa sairá de lá com dinheiro. Então, usando o Internet Banking, não há dinheiro físico ali. Você está em casa, é muito mais seguro. A desvantagem é que a segurança é uma questão. Então, novamente, sempre que estivermos falando de internet, qualquer coisa em que você precise fazer login, se autenticar, vai haver uma questão de segurança ou de proteção. Isso significa que você precisa ter cuidado com o tipo de rede que está usando. Você precisa ter um dispositivo protegido, com firewall ou antivírus. Entenda tentativas de phishing para evitar golpes, mas ainda há risco de suas contas serem hackeadas.
O usuário precisa de uma conexão de internet confiável. Novamente, qualquer coisa que funcione pela internet, você precisa de uma conexão de internet confiável. E ao mesmo tempo, você está sujeito a falhas técnicas. Então, o dispositivo que você está usando pode falhar, pode ficar sem bateria ou algo assim. Maior risco de golpes, phishing e fraudes. Bem, já dissemos que, como você está usando a internet, provavelmente está usando seus dispositivos pessoais, onde você também tem acesso aos seus e-mails. Você pode receber um e-mail de phishing, clicar em um link e permitir o acesso de alguém à sua conta bancária. É mais fácil errar ao usar o Internet Banking. Entrada incorreta. Novamente, eu sempre fico ansioso quando estou fazendo operações bancárias online pela internet, porque você quer conferir 2 vezes se digitou todos os números corretamente, os números das contas certos e tudo mais. É fácil cometer um erro. Eles realmente usam, e dissemos ao falar de contas eletrônicas, sobre pequenos números que servem como verificação para garantir que o valor está correto, porque tem que corresponder ao número de verificação, mas isso não é 100% seguro, você pode colocar o número errado, e ele também pode corresponder a esse número de verificação. Se a conexão cair durante uma transação, podem ocorrer problemas. Pode ser que você tenha sido cobrado, você não sabe. Pode ser que o dinheiro da sua conta tenha sido bloqueado. Se você estiver fazendo algum tipo de pagamento, mas a transação não foi concluída, você terá que esperar até o banco abrir, até que as liquidações aconteçam, para ver que essa transação não foi concluída e o dinheiro volte para a sua conta. Garanta uma boa conexão de internet antes de iniciar o trabalho. Tenha o dispositivo para autenticação em 2 etapas. Agora, sinto que muita gente fica ansiosa com a autenticação em 2 etapas. Mandam um código de 2FA para meu celular e ficam olhando o aparelho, esperando o código aparecer. Ainda não chegou, ainda não chegou, ainda não chegou. E às vezes, elas podem perder. Ou você pode ter um dispositivo separado que vai criar o código de 2FA. Então pode não estar no seu dispositivo móvel, pode não ser do seu aplicativo de banco no celular. Você pode ter um dispositivo diferente do seu banco que realmente gera esse código de 2FA. Você precisa ter isso com você. Sem isso, não pode seguir com a transação. Dinheiro em espécie não pode ser depositado ou sacado pelo banco online. Novamente, essa é a maior desvantagem quando se trata de banco online. Você não pode trabalhar com dinheiro físico agora. Outra desvantagem era que muitas vezes, quando você tentava fazer compras, algumas lojas não aceitavam cartões de crédito. Mas agora, acho que é o contrário. A maioria das pessoas não aceita dinheiro em espécie. Elas preferem transferência eletrônica de fundos porque a transferência do dinheiro e o controle de estoque são imediatos. Quando se trata de internet banking, porém, você não pode sacar dinheiro. E essa é a maior desvantagem que existe. Certo, essa pergunta aqui foi uma que eu mesmo elaborei. Transformei isso em uma questão de 8 pontos, não só para você aprender a resposta, mas também para que a pergunta e a resposta sejam um recurso de aprendizado. A pergunta pede para explicar as diferenças entre cartões de débito e crédito, comparando suas vantagens e desvantagens. Esta resposta explica tudo sobre cartões de débito e crédito, incluindo vantagens e desvantagens em um só lugar. Então, não é tanto sobre a pergunta, é para você entender como estruturar uma pergunta e a resposta. Desculpe, como estruturar sua resposta, mas ao mesmo tempo aprender sobre esse assunto. Então, diz aqui, o cartão de débito permite que o usuário pague por bens e serviços usando o dinheiro diretamente da sua conta bancária. O dinheiro é debitado imediatamente, certo? Então, quando você usa um cartão de débito e faz um pagamento, esse dinheiro é debitado imediatamente e o usuário precisa ter fundos suficientes disponíveis. Agora, diz aqui, debitado imediatamente não significa que o dinheiro sai da sua conta na hora. Geralmente, o que acontece é que o valor é bloqueado. Então, se você tem 300 euros lá, pagou 100 euros, agora só tem acesso a 200 euros. Esse valor ainda não saiu realmente da sua conta para a conta da outra pessoa, mas já foi removido do seu acesso. Aqueles 100 euros. Cartão de crédito permite pegar dinheiro emprestado do banco para compras. O usuário paga o banco depois e pode ser cobrado juros se o saldo não for quitado no prazo. Agora lembre-se, nós já discutimos isso quando falamos sobre cartões de débito e cartões de crédito.
O cartão de débito reduz o risco de endividamento, pois só permite gastar o dinheiro já disponível. Uma desvantagem é que compras grandes não podem ser feitas sem saldo suficiente. Esse é o ponto dos cartões de débito, só se gasta o que se tem. Pense bem, você só pode gastar se tiver 10 euros no bolso, só pode gastar o dinheiro que tem ali se quiser comprar algo que custa 100 euros. E você tem um amigo ao seu lado que quer te emprestar algum dinheiro, então na verdade você está pagando com o dinheiro dele, não com o seu, então você precisa pagar de volta para ele. A diferença é que o banco cobra juros se você não pagar no prazo. Então, no final do mês, se você não tiver quitado o que devia para eles, eles vão adicionar algo em torno de 3% em cima. Então, se você pegou emprestado 100 euros no cento e 3 euros, por exemplo. Porém, uma desvantagem é que grandes compras não são possíveis sem saldo suficiente. Com o cartão de débito, só é possível comprar conforme o dinheiro disponível. Uma vantagem do cartão de crédito é que ele permite que os usuários façam compras mesmo que não tenham dinheiro suficiente no momento. O que pode ser útil em emergências. E isso é verdade. Ter um cartão de crédito com, digamos, um valor X, por exemplo, 10 mil de crédito, não significa que você precisa usá-lo. E se você não estiver usando, você só paga uma pequena quantia por ano para ter a disponibilidade desses 10 mil. Então, você ainda vai pagar alguma coisa. Não basta dizer que tem 10 mil se precisar. Provavelmente, você pagará cerca de 50 ou 60 euros por ano só para ter o cartão de crédito. Isso te dá a segurança de que, em caso de aperto financeiro ou emergência, você tem 10 mil disponíveis no banco. Cartões de crédito podem garantir proteção nas compras. Ok? Então, se você está usando um cartão de crédito porque é o banco que está pagando, não é o seu dinheiro. Não está saindo do seu dinheiro, está saindo do dinheiro do banco. Então, na maioria das vezes, as compras feitas com cartão de crédito são protegidas. Então, vamos supor que você foi enganado e comprou um aparelho e, sei lá, era falso ou algo assim. Aí você pode entrar em contato com o banco e então o banco, você pode tentar recuperar seu dinheiro de volta. Beleza? E também, se o seu cartão for roubado e o dinheiro for usado, então existe algum tipo de proteção nesse caso também. No entanto, uma grande desvantagem é que os juros podem se acumular, levando ao endividamento. Então, quando pagamos com cartão de crédito e não tiramos o dinheiro do bolso para pagar em dinheiro, a gente não percebe de verdade o quanto está gastando. Não parece que estamos gastando dinheiro. E se estivermos gastando o dinheiro do banco em vez do nosso e não pagarmos de volta a tempo, então os juros vão aumentar, aumentar e aumentar. E é aí que você acaba ficando endividado, devendo mais dinheiro do que consegue pagar. Em comparação, os cartões de débito são mais seguros para fazer orçamento, ok? Então, um cartão de débito é sempre mais fácil para controlar o orçamento. Porque você sabe quanto ainda tem, é isso, não tem segredo. Você não deve nada. O que você comprou saiu do seu próprio dinheiro. Você não deve nada para ninguém. E o que sobrou é o que você tem. Enquanto os cartões de crédito oferecem maior flexibilidade financeira, eles também trazem um risco financeiro maior, porque você pode acabar se endividando. Aqui diz: explique como os smartphones podem ser usados para fazer pagamentos eletrônicos, discuta as vantagens e desvantagens de usar smartphones para pagamentos. Certo, como sempre. A pergunta foi feita não só como exemplo de prova que preparei, mas também para ajudar você a aprender sobre esse tópico. Então aqui estamos analisando o uso de smartphones para pagamentos, como diz. Aqui, os smartphones podem ser usados para fazer pagamentos eletrônicos usando carteiras digitais ou aplicativos de pagamento. Os pagamentos são feitos escaneando um código QR, aproximando o telefone de um terminal sem contato, usando a tecnologia NFC ou inserindo os dados do cartão dentro do aplicativo. Agora, isso basicamente significa que se você, digamos, quiser fazer um pagamento, pode usar o aplicativo do seu banco. Você pode acessá-lo usando algum tipo de biometria. Você pode escolher a opção de pagamento e optar por escanear um código QR e pronto. Depois de escanear o código QR, você pode colocar o valor, fazer o pagamento, pode encostar o celular usando NFC. Ou você pode simplesmente usar um aplicativo onde insere os dados do seu cartão e o pagamento é realizado. Por exemplo, ao escanear algo ou ir a um lugar,
é solicitado inserir os dados do cartão para pagar. Você insere e realiza o pagamento. O dinheiro é transferido eletronicamente da conta bancária ou cartão do cliente para a conta do comerciante. Uma vantagem de usar o smartphone para pagamentos é a conveniência, já que os clientes não precisam carregar dinheiro ou cartões e podem pagar rapidamente. Então, essa sempre vai ser uma das vantagens do smartphone. Quero dizer, pense em todas as coisas que você faz com seu smartphone. E você não precisa carregar coisas por aí. É uma câmera, você não precisa carregar outra câmera com você. Você pode ter carteira digital sem precisar carregar cartões e fazer pagamentos pelos aplicativos. Outra vantagem é que as transações geralmente são seguras, usando criptografia e autenticação biométrica, como impressões digitais ou reconhecimento facial. No entanto, uma desvantagem é que os smartphones podem ser perdidos, roubados ou hackeados, o que pode permitir o acesso não autorizado aos aplicativos de pagamento. Outra desvantagem é que algumas pequenas lojas ou locais podem não aceitar pagamentos móveis, fazendo com que o cliente não consiga comprar. Agora, isso vale para os dois lados. Então, nós já discutimos tudo isso, mas colocando isso como uma pergunta, fica mais fácil fazer um resumo de tudo o que fizemos em relação aos pagamentos por smartphone. Mas existe esse problema Existem algumas lojinhas, especialmente se você viajar para o exterior e for, digamos, para locais remotos ou pequenas lojas. E isso, eles na verdade não aceitam pagamentos, sistemas de pagamento eletrônico, eles querem dinheiro em espécie, mas em geral, na maioria das áreas agora, dinheiro não é aceito. Você quer pagar em dinheiro e eles vão dizer sem dinheiro, só cartões de crédito ou débito. Então eles preferem pagamentos eletrônicos. E o motivo é, e você vai ver isso quando olharmos o capítulo sobre aplicações no varejo. Quando você faz um pagamento com TED, transferência eletrônica de fundos, o pagamento é transferido, ele fica bloqueado. Eles vão receber na hora, vai registrar na conta deles. O dinheiro pode até não cair na hora, mas registra que eles receberam esse valor. Na maioria dos casos, o valor ainda não entrou na conta deles, mas vai entrar. Também tem controle automático de estoque. Esses itens foram comprados e já foram pagos, e todas as finanças deles estão atualizadas em tempo real, na vida real. Então eles realmente preferem isso do que, sabe, conferir o caixa no final do dia com o que foi vendido. Fica um pouco complicado, então isso só te dá uma visão geral sobre o uso de smartphones para pagamentos. Ok, última pergunta aqui que eu tenho para você. Um cliente vai a uma loja para comprar mantimentos e decide pagar usando um cartão EFTPOS, que é um cartão de transferência eletrônica de fundos no ponto de venda. Explique como o EFTPOS funciona nessa situação e avalie as vantagens e desvantagens de usar o EFTPOS para ambos, o cliente e a loja. Eu deveria ter destacado que não destaquei, mas isso é importante tanto para o cliente quanto para a loja. Muito importante. Então você quer as vantagens e desvantagens de ambos. E eu fiz disso uma questão de 8 pontos. E eu fiz isso porque isso realmente resume tudo sobre transferência eletrônica de fundos, ponto de venda e as vantagens para o cliente e para a loja. Tudo em uma só questão. Então, novamente, esta é uma pergunta e resposta para te ajudar a entender esse assunto. Aqui está a minha resposta. Quando um cliente paga usando um cartão EFTPOS, ele insere ou aproxima o cartão do terminal. Agora lembre-se, o cartão EFTPOS é um cartão de crédito ou um cartão de débito, porque você consegue transferir fundos eletronicamente no ponto de venda. Em outras palavras, no ponto onde você pega os produtos e entrega o dinheiro, que é o caixa, onde você vai e paga o caixa. O terminal se comunica com o banco para verificar se há fundos suficientes e os fundos são bloqueados na conta do cliente. A confirmação é enviada para o EFTPOS. Em outras palavras, o leitor de cartão, o leitor NFC, seja o que for que esteja usando chip e senha, e um recibo é impresso. Os fundos são transferidos para a conta da loja em uma etapa posterior durante a liquidação. Quando você usa seu cartão de crédito ou débito, aproxima ou insere o chip e digita a senha.
e você solicita o pagamento de mercadorias, as informações são enviadas para o seu banco. O seu banco vai verificar se você tem o valor correto ou dinheiro suficiente na sua conta. Ele não informa ao lojista quanto você tem, apenas diz que há fundos suficientes, que há dinheiro suficiente aqui para pagar. Então ele bloqueia esse valor da sua conta e envia a confirmação de que o valor foi bloqueado. Assim, o lojista receberá o dinheiro dele e a compra será aprovada. Então o recibo será impresso para você. Para o cliente, as vantagens são a conveniência de não precisar de dinheiro em espécie e a segurança, já que a transação é verificada por senha ou autenticação por aproximação. Uma desvantagem é que se o cartão for perdido ou roubado, ele pode ser usado de forma indevida. Outra desvantagem é que o pagamento será recusado se não houver fundos suficientes para a loja. As vantagens incluem receber o dinheiro imediatamente e ter registros digitais precisos de todas as transações, o que ajuda na contabilidade. Isso é o que estávamos dizendo para a loja. Quando você paga com cartão de débito ou crédito por transferência eletrônica, as contas deles são atualizadas na hora. O estoque deles é atualizado na hora, sem precisar esperar pelo fim do dia ou balanço de vendas. Isso também reduz tarefas administrativas, já que tudo é feito automaticamente, sem precisar de alguém para isso. Uma desvantagem é que os bancos podem cobrar uma taxa de transação e os pagamentos dependem de sistemas eletrônicos, que podem falhar, como falha de comunicação ou falha de hardware. Esse é um ponto importante. Os bancos oferecem transferência eletrônica por cartão de débito e crédito, porque precisam lucrar de alguma forma. Agora, se você está comprando algo que custa 100 euros, por exemplo, e esse é o valor do item, 100 você só paga 100 euros. Então, o banco não está ganhando dinheiro com você. Então, de onde eles estão tirando o lucro? Bem, eles estão tirando do lojista, ou seja, de você no final das contas, porque isso vai ser adicionado ao preço. Mas o lojista, se ele recebe 100 euros de você, digamos que 1,5%, 2% ou 3% desse valor vai para o banco. Então, dos 100 euros, digamos que 3 euros vão para o banco, então o lojista recebe apenas 97 euros. Certo? E é por isso que os bancos promovem e querem que você use cartões de débito e crédito, porque eles estão ganhando dinheiro. Agora, obviamente, no final das contas, é você quem paga, porque o lojista não vai perder dinheiro. Ele só vai aumentar um pouco o preço para cobrir as taxas do banco. Agora, eles também dependem de tecnologia e comunicação. Então, se uma loja ou varejista está usando o POS eletrônico, vamos supor que haja uma queda de energia ou um corte, ou que a internet caia. A comunicação com o banco, ou vamos supor que o dispositivo não esteja funcionando, o leitor de chip, senha ou o leitor NFC. Eles não conseguem fazer nenhuma venda, a única maneira de conseguir vender é usando dinheiro. Certo? Então eles dependem muito da conexão de rede e da tecnologia, e isso pode falhar. No geral, o EFT-POS é rápido, seguro e conveniente, tanto para os clientes quanto para as lojas, mas apresenta alguns riscos. Como, por exemplo, o uso indevido do cartão e a dependência do sistema. O uso indevido do cartão ocorre se você perder ou tiver o cartão roubado, pois pode ser utilizado por outra pessoa. E também, as lojas têm uma dependência do sistema, da tecnologia e dos dispositivos para que os pagamentos sejam realizados. Ok, como eu disse, esse é um capítulo grande, mas tem muita informação ali, e como eu disse, acho que esse é um dos capítulos mais importantes, porque em algum momento vocês vão ter uma conta bancária. Vocês provavelmente já usaram coisas como transferências eletrônicas de fundos para fazer pagamentos ou enviar dinheiro. Vocês terão conta bancária, usarão internet banking e pagarão contas. É bom entender os diferentes métodos que você pode usar, os diferentes métodos que estão disponíveis para você, mas mais importante ainda, como eles funcionam. Assim, você sabe qual é o melhor para usar. Você. Entenda os riscos de segurança para que você possa tomar precauções desde já. Novamente, como sempre, tudo o que usei para esta apresentação em formato PDF, você pode baixar na descrição. Você também pode encontrar links para os outros tutoriais deste capítulo de aplicações de TIC na descrição deste vídeo.
E como sempre, se você gostou do que viu, se aprendeu algo novo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever. Se cuide, tchau, tchau!